Paz para todos. No vídeo passado a gente viu um Abraão que ora pela população de Sodoma e Gomorra, uma vez que nos capítulos, acho que capítulo 14, do livro de Gênesis, ele tinha livrado aquele povo de uma opressão, de povos que estavam fazendo eles de cativo. Ele vai lá e salva, juntamente com o seu sobrinho, o intuito era salvar o seu sobrinho, mas ele resgata todo mundo. Então há uma conexão aqui, há um relacionamento, entre Abraão e o povo de Sodoma e Gomorra, fora os reis que ele conhecia. Mas os anjos vieram com a intenção de acabar com aquela cidade por causa do grande pecado deles, que claramente é o homossexualismo na sua pior versão. No texto de hoje nós vamos entender bem o que eu estou querendo dizer. E Abraão intercede pelo Sodoma e Gomorra, pedindo aos anjos que não a destrua, porque poderia haver justos lá, mas acaba que fica constatado claramente que os únicos justos ali era Ló, e as suas filhas, como vamos ver a seguir. Então no capítulo 19 diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã e seguir caminho. Bem, Sodoma e Gomorra é uma cidade que já tinha sido falado no capítulo 14, quando Ló vai para... 14 a 13, não estou lembrado direito. Ló ele vai para a cidade e Moisés, que está escrevendo essa história, deixa claro que essa cidade é uma cidade muito corrompida. E Ló, ele aqui está fazendo como com certeza ele foi ensinado pelo seu tio Abraão, que era um beduíno, que fazia a hospitalidade, coisa que com certeza não era muito comum lá em Sodoma e Gomorra. Então ele está lá na porta, ele vê homens chegando, ele vai lá e oferece guarita e morada para esses homens. Só que os homens negam. Essa é a parte interessante, Não passaremos a noite, não passaremos a noite na praça. Por que eles responderam isso? Provavelmente porque eles queriam de fato ficar na praça para poder chamar a atenção. Naquela época, essa época que foi escrita aqui a Bíblia, as pessoas muravam as cidades. Hoje, em 2023, as pessoas não muram a cidade, à exceção de algumas, Por exemplo, Perinópolis, que é uma cidade incrivelmente murada. Mas as pessoas, o que elas fazem mesmo é murar as casas. Elas colocam muro nas casas para proteção. Mas nessa época aqui, os muros eram na cidade. Então toda pessoa que chegava na cidade visitando se sentia à vontade de ficar na praça. Não era muito aconchegante, mas por compensação não havia tanto perigo. Por que não havia tanto perigo? Porque a cidade estava murada e era vigiada. Então havia uma relativa paz dentro da cidade. Por isso que era costume as pessoas irem para a praça, Só que é claro que não tinha conforto, Conforto não tinha. Então eles dão essa resposta porque eles queriam ser realmente vistos por aquele povo. Mas ele insistiu tanto com eles, a pergunta é por que Ló insistiu tanto? Provavelmente porque Ló sabia o que acontecia na cidade. Tanto que em 1 Pedro ele vai dizer que Ló ele se angustiava com as atitudes do povo de Sodoma e Gomorra. Ele ficava angustiado, porque com certeza ele via coisas que eram horripilantes. Mas como ele morava lá, ele escolheu aquele local para poder passar a sua vida. Com certeza também ele imaginava que ia haver alguma mudança, principalmente depois que Abraão salvou ele, Então as pessoas
Ele deve ter imaginado que as coisas poderiam tomar outro rumo, né? Mas pelo que a história está nos contando aqui, o povo não se arrepende, o povo volta a fazer as mesmas práticas, volta a fazer as coisas horripilantes que fazia, e dessa vez me parece que a coisa piora. Mas ele insistiu tanto com ele que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Então, aqui os anjos estão realmente na forma de homens, ao ponto de comerem, caminharem, descansarem. Então aqui Ló faz toda essa gentileza, né, para ajudar esses homens, como ele foi ensinado pelo seu tio. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Então, no meu entendimento, aqui é literalmente todos os homens da cidade, absolutamente todos os homens da cidade, vai ao encontro daqueles visitantes, porque provavelmente 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou algum grupinho viu, comentou, se espalhou na cidade e foram todos os homens, jovens e velhos. Mas também pode ser aqui uma hipérbole. Também caberia aqui, né, que seja um exagero aqui do autor. Mas mesmo assim, significa que uma grande parte da população foi lá na porta. E aqui logo vamos ver para quê. Por que eles foram lá na porta lá? Tá? Logo vamos ver aqui o motivo. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com ele. Que coisa horripilante. Então você vê que homens, tanto jovens quanto velhos, casados, não casados, tinham a prática homossexual de uma forma muito forte, ao ponto de eles bater na porta de Ló e pedir que aqueles homens viessem para fora para que eles pudessem ter relações sexuais. Com certeza que se trata de uma orgia. Como são muitos homens, então logo aqui nós estamos falando aqui de algo horripilante. Estamos falando aqui de morte, estamos falando aqui de brutalidade, como você pode imaginar. Algo aqui fora do comum. Por isso que eu falei que é a homossexualidade na sua pior versão, sua pior maneira. Então aqui é um estupro coletivo. E nós vemos muitas histórias nos jornais, né? Foram várias, por exemplo, teve muitas esse ano, de coisas parecidas. Não, claro, de toda uma população, mas de estupro coletivo, que é horrível, que é nojento, é asqueroso. Falta palavras para nomear essas atitudes tão repugnantes. Mas aqui você vê que ponto chegou esses homens. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: bem, Ló, ele imagine, eu queria que você imaginasse aí, vamos lá, está aí na tua casa, aí bate na porta milhares e milhares de pessoas, dizendo que quer acabar com os visitantes que acabou de entrar na sua casa. Então, como é que você entende que é difícil raciocinar, é difícil pensar, não sabe como reagir? Mas aqui mostra aqui claramente um homem muito corajoso, né? Que ele vai até a porta para poder enfrentar essas milhares de pessoas, que com certeza daria medo em mim e daria medo em você. E ele vai e tenta argumentar para que esse mal não aconteça. Então ele fecha a porta e diz: não, meus amigos, não faça essa perversidade, mostrando que de fato ele conhecia o coração desses homens, sabia que não se tratava só de uma relação, mas que ia ser uma coisa tenebrosa que iria acontecer aqui. E aí chega o versículo mais complicado de se interpretar, que é quando ele oferece as suas filhas. Versículo 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Então,
Tem alguns teólogos que falam aqui que Ló, apesar da situação, foi muito irresponsável. Ele tinha que defender suas filhas a todo custo, né? A primeira coisa que ele deveria defender é suas filhas. Apesar de toda essa situação macabra, as filhas deles seriam mais importantes. Mas há um outro número de teólogos que tentam entender essa situação. Então, tem duas respostas aqui prováveis. A primeira é que talvez ele falou isso diante do medo que ele estava, porque com certeza ele sabia que todos eram homossexuais e que eles não gostavam de mulheres. Então, há essa possibilidade de ele ter falado isso justamente para tentar ganhar tempo. Não que de fato ele desse as filhas, mas para ganhar tempo. Um outro entendimento se trata da cultura, a força da cultura. Como ele diz, no finalzinho ele fala, mas não faça nada a estes homens, porque eles se acham debaixo da proteção do meu teto. Então, ele, como um chefe beduíno, quando ele praticava hospitalidade, a hospitalidade é um ato sagrado, aonde a pessoa tem que ser bem tratada e ele não podia permitir que nenhum mal acontecesse. Você fala aqui de uma cultura muito forte. E se você pesquisar, né, no YouTube, se pesquisar no Google, você vai ver que existem muitas culturas bizarras, pessoas fazem coisas assim inacreditáveis, como lá na Índia, que tem um lançamento de bebê, na África, onde eles colocam aquelas argolas na cabeça das mulheres, são várias argolas, que faz com que o pescoço da mulher cresça, e se tirar uma argola daquela, a mulher simplesmente morre, porque o pescoço quebra. Ela tem que ficar com aquela argola o resto da vida, uma cultura esquisita, aonde também, eu não vou falar aqui, tem coisas que tem põe lá, pesquisa para você ver lá. Tem da cultura do Japão, da África, fala de várias tribos fazendo coisas que não dá para falar aqui, irmãos. Simplesmente não tem como falar. Mas está acontecendo exatamente hoje, em 2023, culturas que fazem coisas que você fica perplexo ao ler. Então, talvez aqui é a força da cultura, né? Então, pode ser essa a resposta. E aí, no versículo 9 ele diz, sai da frente, gritaram, e disseram, estes homens chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que eles. Então, o que eles gritam e falam aqui é interessante. Primeiro, eles estão determinados a cometer essa coisa horripilante contra aqueles homens. E ele diz que você chegou aqui como estrangeiro, de fato, né? Ele não fazia parte do povo, chegou lá, começou a habitar, ele estava lá habitando, só que ele diz, agora quer ser o juiz. Então, isso significa que já de outros tempos, Ló já tinha repreendido aqueles homens de certas práticas horripilantes que aconteciam. Porém, eles estavam decididos. Eles empurram Ló com violência, e antes ele diz, ele fala assim, vamos fazer com você pior do que com eles. Então aqui quer dizer, a coisa realmente saiu do controle e todo mundo aqui teria um fim macabro, essa está bem clara aqui no texto. Então empurra Ló com violência e avança para arrombar a porta. A porta não estava trancada, ele não tinha trancado antes. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Então, imagine a situação, está lá aqueles homens, eles derrubam Ló, eles começam a bater na porta, os homens saem. Quando os homens saem, provavelmente eles tentam agarrar esse homem. Só que eles vão, pega Ló, não explica aqui como, né? Provavelmente eles usaram a força, eles não conseguiram derrubar esses homens, não conseguiram puxar os homens. Pelo contrário, esses homens é que pega Ló e coloca dentro da casa e eles fecham a porta. E aí eles se dirigem à multidão, que com certeza devia estar já abismado, porque muita gente tentando pegar esses homens não conseguiram. E agora eles abismados, o que esses anjos fazem? Eles cegam todo mundo. Não fala como, mas simplesmente eles ficaram todos cegos, ao ponto de ninguém chegar à porta, porque estava todo mundo perto da porta. Mas eles ficaram tão cegos, ficou tão desnorteado, provavelmente além de ficar cego, eles ficaram espantados, amedrontados, morrendo de medo, né? E por isso não conseguiram enxergar a porta. E olha o que acontece. Nisso,
Depois feriu de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genro, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar, e as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, aqui esses anjos finalmente revelam para Ló que não estava sabendo de nada, e eles se identificam como anjos que vão agora destruir toda a cidade. Você vê que relato, que coisa forte. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse relato aqui, que eu tenho certeza que é o que Moisés queria deixar claro, é que existe a medida da maldade. As pessoas brincam, normalmente as pessoas pecam, elas provocam a Deus, falam mal, xingam, fazem o que fazem, mas Deus tem paciência, Deus suporta, Até que chega o momento em que a medida da maldade vai além e é o momento do castigo. Assim acontece com a cidade e assim também pode acontecer com você que está me ouvindo aqui, que muitas vezes pratica o mal, que faz a coisa errada, mas nunca foi punido, sempre está escapando, que coisa maravilhosa, e aí você continua fazendo mal, continua fazendo mal, continua fazendo mal. Bem, eu tenho uma notícia para você: uma hora a medida chega, uma hora chega o ponto final, e quando vem o castigo, vem da maneira que você menos espera e da forma que você menos espera. Aqueles homens jamais imaginariam isso, eles estavam acostumados a fazer isso, não tinha ninguém que os freasse, mas de repente agora o juízo chega. Eu quero dizer isso para você: o juízo sempre chega, sabe? Às vezes a gente pratica o mal. Tem uma passagem que eu acho muito forte, que está lá no livro de Daniel, quando Daniel ele fala para Nabucodonosor que Deus iria castigar. Sabe o que acontece? Nada. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada, acontece nada. Sabe o que Nabucodonosor faz? Continua fazendo o que ele estava fazendo, sabe? Não aconteceu nada. Mas a Bíblia fala que depois de um certo tempo, de muito tempo na verdade, Deus vem e castiga Nabucodonosor de uma forma que ele jamais esperava. Ele pega uma doença, aonde começa a criar penas nele, e ele passa a ter um corpo de um animal. Quem queria imaginar isso algum dia? É uma doença escabrosa, que faz com que ele pareça muito com um animal, e ele enlouquece. Era Deus punindo. E é isso que eu quero dizer para você, que a gente vai fazendo mal, vai praticando mal, mas não tem ideia de quando o juízo chegar, como é que vai acontecer. E é sempre surpreendente. Eles falam: não, se um dia acontecer, eu vou para a cadeia. Bem, você não sabe o que tem na cadeia, Você não sabe como é que vai acontecer as coisas, você não sabe como é que as coisas vão se desenrolar. As pessoas plantam mal, mas elas são surpreendidas com o dia do juízo. Ela planta o mal dia após dia, noite após noite, mas no dia do juízo ela se surpreende com o que acontece. Eu quero dizer, se você anda praticando mal, se você anda na falsidade, se você não leva o evangelho a sério, se você não leva as coisas de Deus a sério, se você é uma pessoa má, uma pessoa que, é mal com o filho, é mal com a esposa vive sofrendo, parece que você tem alegria no sofrimento da esposa, pode ter certeza de uma coisa: o juízo vai chegar. Essa palavra aqui está anunciando isso, exatamente, o juízo um dia chega, e pode ter certeza, quando chegar, vai ser de uma forma que você não tem ideia. É interessante que quando você vai ler os relatos, eu estava aqui Moisés falando, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está prestes a entrar na terra prometida. E aí você vai ver que quando Deus vai levantar juízo para aqueles povos, acontece coisas aqui que ninguém jamais iria imaginar. Por exemplo, os muros de Jericó caindo, ninguém nunca passou na cabeça de ninguém que isso iria acontecer. E isso aconteceu, não foi com a guerra, não foi com pessoas batendo no muro, usando animais, não, foi apenas com um grito. O povo começou a gritar, gritou por 7 dias e os muros caíram. O juízo, quando chega, ele é surpreendente, é uma coisa que você jamais ia imaginar. Então toma cuidado com a tua vida. Eu aconselho você a orar a Deus enquanto é tempo, se arrepender. O evangelho é justamente isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero dizer para você: arrependa-se da tua maldade, porque o reino do céu está chegando, e junto com ele vem o juízo. Ore comigo. Meu Pai, eu quero orar principalmente por essas pessoas que têm feito o mal.
praticado o mal, andado no mal, buscado as coisas más, que faz anos que não é castigado, então por isso que não existe Deus, não existe juízo, não existe nada. Mas o juízo, quando vem, ele é surpreendente, meu Pai. Quando veio o dilúvio, ninguém jamais imaginava que o dilúvio ia vir. Meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dessa pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, ensiná-la, ajudá-la a se converter, a andar nos teus caminhos. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se arrepender hoje, enquanto é tempo, porque o juízo vem. O juízo vem e não vai demorar. Abençoa todos aqueles que estão orando pela família, por emprego, pedindo ajuda, que o céu venha se abrir e que essa pessoa venha ser resgatada e libertada. Meu Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que o arrependimento entre no coração de tal forma que essa pessoa mude as suas atitudes para sempre. Amém.